Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer mais um capítulo sobre a paz. Dessa vez, já que para precisar de paz, a gente precisa disso urgentemente, que é falar sobre relação conjugal. Bom, a gente normalmente conta uma história, mas como hoje a gente tem bastante assunto para lidar e em relação conjugal não precisa falar muita coisa, então eu vou deixar a história por conta de vocês, tá? Porque eu vou só falar assim, era uma vez um casal, tá? E aí vocês inventam o que vocês quiserem, porque se a gente for falar a história de casal, que a gente fica o resto da vida. Quando a gente fala de relação conjugal, né? O que eu quero lembrar? Quando a gente falou de felicidade, que vem do contraste e tal, a gente falou de armadilhas, isso assim, mas eu queria citar uma que é muito para dentro de casa mesmo. Uma das coisas que é um problema pra gente é uma coisa chamada saudade. Então, quando você se afasta de um ente querido, ou de uma terra querida, ou de um pet querido, qualquer coisa que você se afasta, quando você volta, você mata a saudade. Aquilo é uma sensação maravilhosa, né? Que você matou a saudade. Então, toda vez que você se afasta, quando você volta, você mata a saudade. Isso é normal, é uma felicidade saudável, legal. Quanto a isso, não há problema. O problema, no meu ponto de vista, é quando você não se separa dessa pessoa por muito tempo. Então, vocês são um casal que vivem e trabalham, às vezes, nas mesmas coisas e convivem o tempo todo, às vezes 24 horas por dia, mesmo que não convivam tanto, mas convivam diariamente, pode acontecer que o cérebro, aqueles golpes, né, que a gente sempre fala, que são as armadilhas do subconsciente, eles podem armar um jeito, já que você não tem uma separação física, de você ter uma separação na relação, ou seja, como que você faz para você ter um afastamento sem ter um afastamento físico? É simples, é só brigar. Onde mora o perigo? Você começa a brigar por besteira, que eu chamo brigas de amor, né? Você sabe aquelas briguinhas entre pessoas que se gostam? Isso é viciante. Por quê? Porque como você briga, você se afasta, aí quando você volta, você mata a saudade. Isso é uma sensação legal na hora que você volta, só que é o caminho errado, né? Porque eu costumo dizer que briga por amor, ela é muito legal. Você gosta da pessoa, você briga com ela, porque para brigar, você precisa gostar muito da pessoa, senão você não vai se dispor a brigar. Briga não é uma coisa legal pra gente, você briga por uma causa nobre. Então, quando você tem uma pessoa que você gosta, existem as brigas por amor, que é tipo assim, a pessoa vai comer uma coisa que ela sabe que faz mal e você também sabe, aí você chega pra ela e fala, ó, se você colocar isso aí na boca, eu vou pegar minhas coisas e vou embora, tá? Aí você quebra o pau. Mas isso é uma briga por amor, que é diferente. Você tá brigando porque você quer mudar a outra pessoa. Aí, legal. Isso aí faz parte, até construtivo, né? Negócio. Agora, quando você, aquela briguinha, sabe? Aí fica aqui, o cara fica brigando porque entrou com o pé sujo no carro, a mulher fica brigando porque o cara entrou com o pé sujo em casa, sabe aquelas coisas que às vezes não faz muito sentido, aí fica cada um puxa uma sardinha para um lado e vira um pandemônio danado. Essas brigas são viciantes e são perigosas, porque como a gente precisa de cada vez mais hormônios, esses hormônios vão diminuindo, então cada vez as brigas vão aumentando mais, tá? A gente tá cansado de ver isso aí, na prática, são pessoas que se gostam e cada vez brigam mais. Tem até música, né? Que por sinal é uma música que eu gosto muito, que fala que sempre depois das brigas nós nos amamos muito. Isso aí é muito mais normal do que a gente sabe, né? E para todo lado tem isso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você entrar nessa, a própria música depois pergunta o que aconteceu para você partir assim. Aí a resposta é essa. Se vocês estavam brigando constantemente, o que aconteceu? A resposta está aqui. O que aconteceu é que essas brigas não são desavenças, são coisas que são armadilhas do seu subconsciente. Isso é uma coisa que precisa a gente entender, porque para a relação conjugal, isso é uma armadilha terrível. E a gente está cansado de ver separação, às vezes, por bobagem, justamente por esse tipo de coisa. A segunda coisa é que quando a gente gosta de uma coisa, existem duas formas de gostar totalmente distintas. Você gosta de uma coisa por admiração, você gosta por consumo. Vou dar um exemplo. Você gosta de uma paisagem. Você não vai consumir a paisagem. Você olha, gosta, torce para essa paisagem estar sempre boa, que a natureza ali cada vez melhore mais. Depois você vai embora, você não quer ter aquela paisagem. Agora, quando você pega um sorvete, quando você fala assim, gosto de sorvete, aí você come o sorvete ou chupa o sorvete, pô, aí o cara até brinca, fala, se você gostasse do sorvete, você não comia ele.
Isso é um gostar de consumo, tá? Esse gostar aí são diferentes. Quando você tem uma relação conjugal, esses dois sentimentos se misturam. Isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, porque quando você gosta de uma outra pessoa, você tem que gostar dela para ela mesma. É gostar no sentido de admiração e não de consumo. E as pessoas misturam, que o cérebro da gente faz isso. Você, de repente, quer possuir a pessoa. Ah, não, você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, você é minha, tá? Mas como você é minha ou você é meu? Não é assim. Você não pertence a outra pessoa. Você tem que aprender que aquilo ali não é um consumo, aquilo é uma admiração. Vocês vivem juntos para serem felizes juntos e acabou. Isso é uma coisa também que é perigoso, porque a gente não pode confundir e a gente tende a ser possessivo e pensando, por isso que eu falo que entendimento é tudo. A hora que você entende como que a sistemática funciona, a hora que você vê acontecendo, você fala, opa, tá aí, ó. E aí você não cai, ou pelo menos a maioria das vezes você não cai. Outra coisa que a gente tem que definir é que a gente não pode confundir amor com paixão. Paixão é a ansiedade da conquista. Bom, se é ansiedade, eu não preciso nem dizer que é ruim. E quando você está apaixonado, você se torna um chato, porque você está naquela ansiedade, então você faz coisas fora de você. São coisas que você não faria se você não tivesse apaixonado. Então não faz isso. As pessoas gostam da gente do jeito que você é. Se você chega para uma mãe, a mãe, por exemplo, ela vê o filho, fala assim, o filho acorda cedo, tá indo para a escola, ela fala, ai filho, eu queria tanto que você não fosse para a escola hoje, você ficasse aqui comigo. Ela tá falando isso do coração. Só que se você fizer o que ela tá falando, você vai se dar mal, porque na verdade, no fundo, ela quer que você seja você mesmo e vá para a escola. Se você fizer o que ela tá falando, você tá ferrado. O que é o macete disso tudo? É seja você mesmo. Quando você tá apaixonado, principalmente homem apaixonado, é o bicho mais chato do mundo. E mulher não gosta de homem apaixonado. Paixão é desejo, desejo é sofrer. Tanto que música de paixão é uma sofrência. E não é coincidência, porque isso é sofrimento. E ninguém merece sofrer. E até porque quando você tá sofrendo, você vira um chato. Aí a pessoa tem gente que fala amar é sofrer. Cara, para. Amar não é sofrer. Tem gente que é pior, fala viver é sofrer. Cara, pior ainda. Como assim viver é sofrer? Para aí, tá? Para o mundo que eu quero descer. Não é assim, não faz sentido. A gente tem que viver para evitar sofrimento e não viver a sofrer. Para por aí. A paixão, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então, como que você faz? Pensa. Se você vê que você está fazendo coisas que você não faria se não tivesse apaixonado, é porque você está no caminho errado. E a outra pessoa vai se afastar de você. Então, você nunca vai achar uma companheira, porque até as próprias mulheres, eu estou falando de homem porque homem apaixonado é pior. E aí as mulheres vão falar assim, ah, mas como assim? Nossa, eu sonho que o fulano seja apaixonado por mim. Você sabe por que é sonho? Você sonha com um cara que não é apaixonado por você, que se apaixona e se interessa por você, mas a hora que ele se apaixonar e virar um mala, você vai ser a primeira a dispensar o cara. Gente, não faz isso. Pensa um pouco. E pra gente falar, já que a gente tá falando de amor, eu gosto muito de definir as palavras e as pessoas falam de amor o tempo todo e a mesma coisa que acontece com o resto tudo que a gente fala aqui, eu não vejo definição de amor. Então, pra mim, amar é construir um ambiente propício à geração de filhos, mesmo sem a existência deles. Isso, para mim, é amar. É você construir um ninho. Isso é o sentimento mais construtivo que existe na face da Terra, tanto que é extremamente invejado, combatido, comentado, acima de tudo, porque ele é o segundo sentimento mais importante da nossa vida, porque o primeiro é a sobrevivência, o segundo é a preservação da espécie, que é o amor. Então, quando você une com outra pessoa a fim de criar filhos, esse ambiente você vai fazer o quê? Você vai fazer o futuro. É um ambiente de construção. Porque quem quer criar um filho, mesmo que os filhos não existam, isso fica na cabeça da gente. Quando você ama, você quer ir atrás de uma casa, você quer ir atrás de uma estrutura, você quer ir atrás de um emprego bom, você quer ir atrás de uma renda boa. Aí você vai atrás da paz de espírito, que é paz, saúde, prosperidade. Então você constrói isso na sua vida pensando nos seus filhos e pensa na sua família. Então isso é amor. Isso é a definição de amor. Agora, mas eu amo sorvete. Como esse sentimento é muito grande, tá? Porque é um sentimento monstruoso, né? Dentro da gente, porque mexe com a gente e tem que mexer mesmo, justamente para você conseguir procriar e continuar a espécie. Então tem que ser um sentimento forte. Isso é forte. Então quando você gosta muito de outras coisas, a gente costuma usar a palavra amar para você dimensionar o tanto que você gosta daquilo. Aí você fala assim, eu amo piscina, eu amo carro, eu amo, entendeu? Mas na verdade
isso não é amor, é você gosta muito. Você usa por analogia a palavra amor, mas isso não é amor. Você simplesmente fala amo porque você quer dizer para a pessoa o tanto que você gosta daquilo. Esse é o meu ponto de vista para você definir o amor, porque aí você pega, separa o amor da paixão, e a hora que você consegue fazer isso, você clareia a cabeça, você fala, não, legal, eu tenho que querer uma pessoa com que eu possa ter filhos com ela, mesmo que seja um filho adotivo, mas o que é? A continuação da família. Isso é primordial. E esse sentimento é tão forte que as pessoas vão bater em cima, tal, mas como ele é mais forte, ele acaba sobrevivendo. Isso é uma coisa que não tem como as pessoas fugirem dela. Então, a partir do momento que você sabe o que é amor, você constrói tudo isso. Por isso que eu gosto de não ser especialista, porque você pega uma informação de finança, você pega uma informação de neurociência, de psicologia, filosofia, e aí você vai, matemática, aí você junta tudo e tira conclusão em cima dessas coisas todas. O que eu quero dizer? Existe dentro do cérebro nosso uma substância branca, ela é a maior estrutura de substância branca dentro do nosso cérebro, se chama corpo caloso. São projeções axônicas que fazem a conexão entre os hemisférios do emocional e do racional, esquerdo e direito. Isso aí tudo bem, isso é neurociência e tal. Eu não sou neurocientista, então não vou entrar nesse assunto, mas por que isso é importante? A formação desse corpo caloso, essas conexões, quanto mais conexões, elas são mais de 200 milhões, acho que 250 milhões, se eu não me engano, eu não sou desse ramo, mas é muita coisa. São essas conexões que fazem o que a gente chama de inteligência. Quanto mais conexões dessa você tem, mais rápido você processa as coisas. Então ele é responsável por muitas coisas na percepção humana, principalmente nessa tridimensional, sabe, de profundidade. Tudo isso é o corpo caloso que é responsável, porque se você não usar o emocional e o racional imediatamente, um junto com o outro, você perde a direção do 3D e assim vai. A percepção, de uma forma geral, está muito comprometida quando você tem um corpo caloso fraco. Agora, isso é que é o complicado. O corpo caloso das mulheres é muito maior que o nosso. Aí você fala, poxa, mas que complicado o negócio. Então, a diferença da personalidade da mulher, ela vai ser muito diferente da gente. Primeiro, em termos de percepção, que a gente já percebe rápido isso. Você vai com uma mulher numa festa, ela em 5 minutos, ela sabe tudo que tem na festa. Se você perguntar a cor do lustre, tal, ela percebe tudo que tem ali, ela sabe a roupa de todo mundo, ela sabe as pessoas que estão na festa. Se você perguntar pro marido dela, ele não sabe nada, ele mal sabe a cara do amigo dele que ele conversou. Como a gente tem essa diferença, o que acontece? Se eu falar em termos de antena, porque se eu fizer uma comparação, vocês vão me entender. Quando você diminui o corpo caloso, você fica extremamente diretivo, você não consegue cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, porque você precisa desse processamento para fazer esse raciocínio. E como esse processamento é atrofiado, é menor do que o normal, então você não consegue cuidar de muitas coisas, você cuida de uma coisa de cada vez. Por isso que os homens são extremamente diretivos e as mulheres conseguem ter uma visão muito geral das coisas. Só que a diretividade tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que você não consegue fazer muita coisa, mas por outro lado você vai mais longe. Quando você pega, por exemplo, uma antena, por que eu falei de antena? Você pega uma antena parabólica, por exemplo, ela é extremamente diretiva. Então quando você quer fazer um enlace, eu quero unir duas cidades, então você põe duas antenas assim, essa aqui passa para outra, ela é extremamente diretiva, aí você consegue que toda a energia dessa antena chegue na outra. Você direcionou toda a energia para lá, ela é extremamente diretiva. Só que essa antena é legal? É muito legal, mas se eu fizer eu estou com uma situação que eu quero cobrir a cidade toda com sinal. Pô, mas essa antena diretiva, a hora que eu colocar ela aqui, ela vai chegar na outra cidade, mas aqui nos bairros onde eu estou querendo pegar, eu não pego mais. Então, eu tenho que ter uma antena que não seja diretiva, que ela tenha uma abertura para tudo. Então você perde a diretividade. Como você perde a diretividade, você perde o ganho, porque a energia distribuída assim, você distribui a energia para a cidade inteira, ela não vai andar a 100 km, ela vai andar a 10. A hora que você põe toda a energia concentrada num ponto só, ela vai a 100 km. Quando você pega a energia e distribui ela para a cidade, ela vai a 10 km, mas só que ela vai na cidade inteira. Aí você pergunta, o que é melhor?
Depende do que você quer fazer, certo? Não tem uma antena melhor ou uma antena pior. Assim é a tendência, eu tô falando de tendência, tá? Não é, mas tem gente diferente e tal. Eu tô falando de tendência para vocês entenderem por que que os homens são diferentes e as mulheres são diferentes. Porque as mulheres, elas têm esse corpo caloso muito maior, então elas têm uma velocidade de processamento, por isso que aí justificam uma infinidade de diferenças que as pessoas ficam se degladiando o tempo todo, e nós vamos falar delas, pelo menos as que eu lembrar aqui. Primeiro, quando você chega num lugar, o cara, ele é extremamente diretivo. Aí você senta num restaurante. O cara, o que que ele tá pensando? Ele tá com a pessoa que ele gosta ali do lado. Acabou. Ele é diretivo. Aí a mulher fala assim, e aí, gostou do restaurante? Ele vai falar assim, eu estando com você, eu tô feliz, o restaurante é maravilhoso. Aí o que que a mulher vai falar? Pô, mas vem cá, a luz está fraca, o garçom é mal educado, a comida não é legal, o preço é caro, o ambiente é barulhento e você vem dizer que tá tudo bem? Por quê? Porque a mulher, ela percebe tudo, tá? Não existe um ponto só importante para ela, existem muitos. E para o homem não, quando ele vê uma coisa interessante, ele praticamente esquece o resto. Aí ficam brigando, aí os dois têm razão e ao mesmo tempo os dois não se combinam. Aí fica um falando, mas o cara não sei o quê, mas por que são diferentes? Porque são diferentes. Então, isso vale para muita coisa. Vou te dar outro exemplo. Quando você pega um cara, ele tá andando na rua, ele vê uma mulher bonita, o que que o cara fala pro cara do lado? Nossa, que olhos lindos! Aí ele chega pro cara e fala assim, nossa, que pernas maravilhosas, nossa, olha o pé daquela menina. Aí as mulheres ficam bravas, falam assim, pô, mas você não tá no açougue pra falar que isso aqui é diferente. Pô, não vê o conjunto? Por que que ela fica brava? Porque ela não faz isso com os homens. Você nunca vai ver uma mulher chegar pra amiga que tá do lado e falar assim, pode até acontecer, mas é difícil, falar assim, nossa, olha a boca daquele cara. Não, ela vai falar assim, olha que gato. Por quê? Porque ela vê o conjunto. Onde eu quero chegar? Imagina a seletividade da mulher e a seletividade de um homem. O cara, como ele é diretivo, ele vê um item numa mulher que ele se interessa, ele esquece o resto. Agora você imagina a quantidade de mulher que cabe nessa situação, porque ele vê um pé legal, um intelecto legal, um óculos legal, tudo que ele vê de legal, aquilo para ele já interessa. Enquanto que a mulher não, a mulher ela vai olhar o conjunto. Aí para você achar uma pessoa que caiba no conjunto dela, isso aí diminui drasticamente o número de pessoas, ela vai gostar de menos pessoas. Para uma pessoa atrair uma mulher é muito menos gente do que o homem, por causa dela ver o conjunto, a percepção dela é muito mais aguçada. Para ela gostar de um cara, ela precisa de uma série de coisas. Até aí tudo bem? Tá. Só que aí quando um cara tá com a mulher do lado e olha para uma outra mulher e acha interessante, a mulher ela vai pensar que o cara é igual a ela. Então quando ela vê o cara olhando pro pé da mulher, o que que ela vai achar? Ele não gosta mais de mim e tá já se interessando pelo pé da mulher lá, porque ele tá olhando. Mas, gente, ele não deixou de gostar de você. O problema é que, como ele é muito diretivo, tudo que ele vê interessa. E a mulher não. Então, quando as pessoas entendem isso, você para de discutir, porque você sabe que as pessoas são diferentes. Então, você entende o outro lado. Porque aí fica muito mais simples. Tanto a mulher entender o cara, quanto o cara entender a mulher. Aí você para de discutir por coisas que a hora que você entende a diferença, você sabe que o cara olhou lá, mas ele olhou, mas cara, ele não tá nem aí, do mesmo jeito que ele olhou pra ela, que daqui 5 minutos ele não tá mais nem aí. Então não é uma coisa que interessa pra ele, é só um momento. Então aquilo ele não dá aquela importância. A mulher não, quando ela vê até a percepção global do negócio, aí ela se interessa de verdade pelo negócio. E ela não consegue entender por que que o cara não é assim, porque não é assim. É simplesmente porque são diferentes. E aí isso gera uma série de coisas. Outro exemplo que eu acho que esse aí é terrível, terrível. Quando você começa a estudar finanças, o que é a primeira coisa que você aprende? Lucro é igual a risco. Muito bom. Até aí estamos conversados? Tá. Aí você pega a mulher, ela tem muito mais percepção do que o homem. Eu diria que as mulheres, elas são a sensatez da humanidade. Porque se não fossem as mulheres, a sensatez ia embora. Quando uma mulher, ela tem uma sensatez maior, ela tem um bom senso muito mais apurado, ela não se submete a riscos como os caras se submetem. Só que onde que vamos chegar? A hora que você fala que risco é igual a lucro, um cara ganha muito mais do que uma mulher.
mulher. Por quê? Porque a mulher ela tem mais bom senso. Ela não arrisca o que o cara arrisca. Quando o cara arrisca muito, ele ganha muito. Quando a mulher não arrisca, porque ela tem mais bom senso, ela ganha menos. Mas por outro lado, corre menos risco. Você vê muito mais homem quebrando do que mulher. Porque aí você faz o seguinte, você levanta a autoestima da pessoa, porque ela fica assim, porque eu não sou valorizado. É o contrário. Você tem que pensar que se a mulher é assim, é porque ela é forte, porque o que é dinheiro perto dessa situação? Não é nada. Se você tem um intelecto muito mais aguçado, e aí eu entro num outro mérito aqui, que é quando eu falei da palha, que eu fiz uma comparação da palha com a madeira de lei, chega num casal e provoca ele. Chega num casal na rua aí, faz uma piada sem graça com um casal que você não conhece, quem que vai reagir? E quem vai segurar? Não preciso nem responder. Quem que é a palha, quem que é a madeira de lei? Então, quem que explode rápido, que tem o por quê? Porque você tem o consciente fraco. Os homens têm o consciente mais fraco do que as mulheres. Isso é físico, porque o corpo caloso é menor. Por que as coisas da natureza é assim? Porque o homem é feito para pegar coisas sérias. Ele tem um risco eminente, ele vai lá e ele não mede esforço e vai lá e quebra tudo. Porque a gente nasceu, a gente viveu durante tempos difíceis, né? Como se hoje não fosse, né? Mas a gente tinha que ter essa diretividade para defender a família. E a mulher tem que cuidar do resto. Aí você vê assim, a diretividade, aquela agressividade do executivo e a sensatez da secretária. A secretária, ela cuida de tudo, enquanto o executivo cuida de uma coisa só. Só que aquele lá, ele fala, tem que vender tanto. Aí ele cai em cima de pau, em cima daquilo e vende. Mas em compensação, pede outra coisa para ele não sabe fazer. A secretária não, ela não vende aquilo tudo, mas por outro lado ela resolve todos os outros problemas. Quem que é melhor? Não tem, é um sem o outro, e isso é marido e mulher. Quando você consegue entender que a soma é muito melhor do que você viver sozinho, é a grande sacada do negócio. Por isso que o amor junta duas pessoas diferentes para poder juntos, usando essas diferenças, você resolver todos os problemas da vida. O importante é que além de você ser sempre você mesmo, eu quero dar um macete aqui que eu acho interessantíssimo, que a gente já faz isso na intuição, mas é bom a gente frisar. O macete que eu acho de um relacionamento é você sempre ter o que eu chamo de eterna conquista. Quando você não tem paixão, você não fica naquele desespero, você sempre deixa uma brecha para outra pessoa tentar construir aquela relação cada vez mais. Isso vale para os dois. Você pensa assim, eu estou sempre conquistando a minha mulher, a mulher está sempre conquistando o marido. Isso é uma arte de convivência extremamente interessante. E como que você faz isso? Sendo você mesmo. Então ela está sempre atrás de tentar mudar você para te conquistar um pouco mais. E o cara a mesma coisa. A mulher, como ela segue a linha de ser ela mesma, o cara está sempre tentando mudar um pouquinho para ver se consegue conquistá-la mais. Isso também é um artifício interessantíssimo de convivência. Esse é o grande lance. Você não pode desprezar essas diferenças. Muito pelo contrário, você tem que tirar proveito delas. A hora que você conseguir saber usar essas diferenças a seu favor, tanto um lado quanto o outro, tudo fica mais simples. Aquele abraço.